E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês para mostrar alguns problemas do primeiro grau, tá certo? Esses problemas do primeiro grau são problemas que a gente resolve utilizando equação ou sistema de equação, do primeiro grau no caso. Então, eu vou fazer uma sequência de aulas aí com vocês, falando sobre problemas do primeiro grau. Nessa primeira parte agora da sequência, eu vou mostrar alguns problemas que a gente resolve utilizando equação, tá bom? Então, vem aí comigo para a gente poder acompanhar a resolução de alguns problemas utilizando a equação do primeiro grau, tá bom? Separei aqui uma lista de problemas. Esses são problemas que vocês têm na lista de aula de vocês. Então, nessa primeira parte eu vou resolver alguns problemas utilizando a equação, como eu disse a vocês. Bom, vamos ver os problemas que eu separei aqui, tá? Para essa primeira parte eu separei 5 problemas. O primeiro problema está escrito assim: se subtrairmos 5 do triplo de um número, ou ao seu dobro acrescentarmos 11, obtemos o mesmo valor. Qual é esse número? Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver isso com a equação. Então, a primeira coisa que ele diz assim é subtrair 5 do triplo de um número, tá certo? E tem outra informação aqui, que ele diz assim: ou ao seu dobro acrescentarmos 11. Então, eu tenho essas duas informações que são importantes. Então, primeira coisa aqui, o que seria subtrair 5 do triplo de um número? Vamos supor aqui que o número que a gente está falando é um número, vou chamar esse número de n, tá? Para não usar x. Então, o que seria o triplo do número? Você lembra lá o que é o triplo? Triplo quer dizer 3 vezes o número, né? Então, o triplo de n seria 3n. Então, vamos representar aquela expressão que eu destaquei ali em verde. O que ela significa, então, nisso daqui? Significa subtrair 5 do triplo. Ou seja, pegar o triplo, que é 3n, e subtrair 5. Então, é isso que quer dizer aquela primeira expressão. 3n menos 5. Agora, tem uma segunda expressão ali. Vamos ver que segunda expressão é aquela. A segunda expressão fala de dobro. Como é que eu represento o dobro de um número? Então, o dobro de um número é 2 vezes aquele número, né? Assim? Então, o dobro de n, como eu chamei o número de n, o meu dobro vai ser 2n. Então, representando agora aquela segunda expressão, o que ela seria? Ao seu dobro acrescentar 11, ou seja, pegar o dobro, que é 2n, e somar e acrescentar, né? Somar é acrescentar. Então, eu teria isso daqui, 2n mais 11. O que é que o problema diz se eu fizer isso? Diz que eu obtenho o mesmo valor. Então, o resultado da primeira expressão é igual ao resultado da segunda. É isso que o problema está dizendo. Ou seja, representando isso numa equação, eu tenho que 3n menos 5 é igual a 2n mais 11. Gente, basta então resolver essa equação e eu descubro qual é o número, tá bom? Então, se a gente tivesse na sala de aula, eu ia dizer a vocês: resolvam a equação e aí vocês vão ter o número. Rapidinho vocês resolviam e a gente ia chegar no número. Aqui eu vou resolver, vê só, 3n já está aqui, repete. O 2n eu trago para cá, ele troca de sinal, fica menos 2n, igual. Aqui eu repito 11, já está no segundo lado. E o 5 eu mudo de um lado para o outro, ele vai passar para cá e vai ficar com o sinal de mais, né? 11 mais 5. Bom, 3n menos 2n dá n. 11 mais 5 dá 16. Pronto. Acabou, então, o número é 16, ok? Então, aqui, se eu for responder por extenso, eu vou dizer que o número
é 16. Espero que vocês tenham entendido aí a solução desse problema, tá bom? Se você tiver dúvida, volta aqui no enunciado de teste, quer dizer, pega o triplo do número e subtrai 5. Imagina aí quanto dá o triplo do número que você encontrou e diminuir 5. Dá quanto? Agora pega o dobro do número e soma com 11. Fez as contas? Deu quanto? Então, aí você vai ver que dá o mesmo resultado, então isso significa que o número realmente é 16, tá certo. Nesse segundo problema agora, eu tenho uma questão que eu já resolvi em sala com alguns de vocês. A questão diz o seguinte: o quadrilátero da figura tem perímetro igual a 43 unidades. O valor x é... Esse quadrilátero que vocês estão vendo aqui é um trapézio, mas aí a gente vai falar disso mais adiante quando a gente falar de geometria. Então, ele quer saber qual é o valor de x, sabendo que o perímetro desse cara aí é igual a 43, tá certo? Então, eu sei que o perímetro dele é 43. O que é que isso significa? Significa o seguinte, significa que se eu somar os 4 lados, vai dar 43. Porque o que é perímetro? Perímetro é justamente a soma dos lados de uma figura, tá bom? Então, se eu somo as medidas dos lados da figura, então eu encontro o perímetro. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que se eu fizer x, que está aqui, mais 2x, que está aqui, mais 2 mais x, que está ali, e mais x mais 1, que é o lado de cima, então, somando os 4 lados, vai dar igual a quanto? O perímetro vai dar igual a 43, o perímetro é 43. Basta então que eu resolva isso daí. Então, aqui eu vou ter desse lado, ó, as letras x, mais a outra letra, outro termo com letra aqui, 2x, outro termo com letra aqui, x e x, mais outros dois termos no caso, então mais x e mais x. Professor, se eu quisesse, já poderia somar isso daqui e colocar 5x? Poderia sim, uma boa, tá? Então, 43 tem aqui depois da igualdade, menos 1 daqui, esse mais 1 passa para lá e troca de sinal, né? Assim, então ele fica menos 1. E esse mais 2 aqui, ó, também passa para o outro lado, e aí passando ele troca de sinal, fica menos 2. Bom, aqui dá 5x, a gente já falou, igual a 40, né? 43 menos 1 e menos 2. 5x igual a 40. Basta então obter ali o valor de x. X é igual a 40 dividido por 5. Então, x é igual a 8. Ok? Era esse o problema, então. Então, aqui o valor de x é 8. Beleza, gente? Um outro problema aqui, eu gosto bastante desse problema, acho ele bem interessante. A questão diz o seguinte, na figura, cada bloco tem seu valor obtido a partir da soma dos 2 blocos abaixo dele. Bom, vamos pensar então e entender o que a questão falou. Se cada bloco é a soma dos 2 blocos que estão abaixo dele, então, por exemplo, esse 12... que aparece aqui, ó, esse 12, ele é a soma desse valor mais esse valor, tá certo, gente? Porque são esses os 2 blocos que estão abaixo dele. Então, sabendo disso, eu consigo montar uma equação e calcular o valor de x, ou seja, eu consigo escrever o seguinte, 3x mais 2 sobre 2 mais x menos 4, isso daqui, quando eu somo esses dois resultados, dá igual
a 12. Exatamente, dá igual a 12. E aí eu vou resolver essa equação. Para resolver essa equação, a primeira coisa que eu faço é tirar o MMC, já que ela tem fração. Só tem o 2 ali no denominador, então o MMC é 2. E aí o que é que eu faço? Divido 2 pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima, lembra disso? Então aqui vai ficar 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes o que está em cima. 1 vezes qualquer coisa é aquela própria coisa. Então isso daqui dá 3x mais 2. Mais, mesma coisa, 2 dividido por 1 que tem aqui, ó, dá 2 vezes x, 2x. Menos 2 dividido por 1 que tem aqui embaixo, dá 2 vezes 4, 8. Igual. E continua. A saga continua, então. Aqui tem 1. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 12. Lembra disso. Divido pelo de baixo e multiplico o resultado pelo de cima. Então, eu dividi, ó, 2 por 2 deu 1. 1 vezes o de cima. Ficou o próprio de cima, né? Porque ficou 3x mais 2. Mais esse sinal aqui, ó. 2 dividido por 1 é 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 1 de novo é 2 vezes 4, 8. Igual 2 dividido por 1 é 2 vezes 12, 24. Bom, continuo então aqui. Esse 1 que eu escrevo aqui embaixo, tá, gente? É só para explicar. Na hora de explicar, eu considero mais fácil se tiver um ali que você visualiza. Mas assim, evita colocar isso, tá bom? Você não precisa estar escrevendo esse 1. A não ser que você esteja iniciando aí tudo bem. Bom, o que eu faço para resolver? Letras vêm para cá e números vão para lá, né? Para cá, para o primeiro membro, vai ficar, ó, 3x, que já está, e 2x, que já está. 3x mais 2x. Igual. Aí ali no segundo lado já tem o 24, então eu escrevo 24. O 8 vai trocar de sinal, vai ficar mais 8. E o 2 vai trocar de sinal, vai ficar menos 2. Tá certo? O 8 foi esse, passou para lá, trocou de sinal. E o 2 também foi esse, passou para lá, trocou de sinal. Vou fazer essa conta então aqui, ó. 3x mais 2x é 5x. Eu vou descer aqui um pouquinho a página. 3x mais 2x é 5x. Igual. Aqui eu tenho 24 mais 8 e menos 2. Pensa aí quanto dá. 24 mais 8 é menos 2. 30, né? Então, o valor de x, vou escrevê-lo aqui. X vai ser 30 dividido por 5. Então, x é igual a 6. Bom, já sei então quanto vale o valor de x. Sabendo quanto vale o valor de x, eu vou calcular com vocês agora o valor de cada bloquinho desse. Vamos lá? Vocês vão fazer aqui comigo, olha só. Esse bloquinho que eu estou vendo aqui, esse daqui que eu estou passando a caneta, ele vale x mais 1, ou seja, 6 mais 1. Esse bloquinho vale 7. Beleza? Esse bloquinho que está aqui, ó, presta atenção. Ele vale 6 menos 1. 6 é o valor de x. 6 menos 1 que dá 5, dividido por 5. Ou seja, 1, né? Então, esse bloquinho vale 1. Esse bloquinho aqui, ó, ele vale quanto? 6 menos 4. 2, né? E esse bloquinho, vamos ver quanto vale? 3 vezes 6, beleza, 18. Mais 2, 20, dividido por 2. Quanto dá? Exatamente. Então, esse bloquinho vale 10. Bom, já sei então o valor de cada bloquinho. Tá bom? Então, aqui, ó, 10 mais 2 dá 12, é o valor desse bloco aqui. 2 mais 1 dá 3, é o valor desse bloco aqui. 1 mais 7 dá 8, é o valor desse bloco. Lembra? Aquilo que está destacado ali em cima, ó. Cada bloco superior tem seu valor obtido a partir da soma dos dois blocos, ou dos blocos, né, porque só são dois, dos blocos abaixo dele.
1 mais 7 dá 8, é o valor desse bloco aqui de cima. 2 mais 1 dá 3, é o valor desse bloco. 10 mais 2 dá 12, é o valor desse bloco. Tá certo? Bom, continuando então, 12 mais 3 dá 15, é o valor desse bloco aqui, ó. 3 mais 8 dá 11, é o valor desse bloco agora. Dúvida, gente? Então, somei esses dois, deu 15, somei esses dois, deu 11. E por fim, o bloco de cima, vale 15 mais 11, dá quanto? 26, né? Pronto, então o bloco superior, que era o que a questão me perguntou, o número que deve constar no bloco superior, tá certo? No bloco do topo, é 26. Tranquilo, pessoal? Bom, foi essa a questão, então. Vamos à penúltima dessa série. Temos aqui o seguinte. Um menino tem 10 anos e seu pai 35. Daqui a quantos anos a diferença das idades do pai e do filho será 1/3 da soma? Daqui a quantos anos a diferença das idades do pai e do filho será 1/3 da soma? Então, vamos representar isso de uma forma fácil. Vamos lá. Hoje, vamos fazer assim. Hoje, no tempo atual, nós temos a idade do pai e do filho. Então, hoje, o pai tem quantos anos, gente? Tem 35. E o filho tem quantos anos? O filho tem 10 anos, né? Essa é a idade de hoje. Agora vamos colocar daqui a X anos. Daqui a X anos. Bom, daqui a X anos, o que é que vai acontecer? Cada um deles, tanto o pai como o filho, vão ter aumentado X anos na sua idade. Então, o pai que hoje tem 35, por exemplo, daqui a 10 anos ele vai ter 35 mais 10. O filho que hoje tem 10 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 10 mais 10. Tá certo? Então, se eu penso, por exemplo, daqui a 15 anos, o pai vai ter 35 mais 15. E o filho, daqui a 15 anos, vai ter 10, que tem hoje, mais 15. Como eu estou considerando daqui a X anos, o que é que acontece então? Daqui a X anos, o pai ele vai ter a idade que tem hoje, que é 35, e mais X, né? Porque vão ter passado X anos. E o filho vai ter a idade que tem hoje, que é 10, e mais os X anos que passarem. Perfeito? Bom, a pergunta é: daqui a quantos anos a diferença das idades será 1/3 da soma? Bom, eu sei que vai ser daqui a X anos, então. Agora, o que é que significa isso daí? Diferença das idades. A diferença das idades, ela vai ser sempre a mesma. É bom que a gente tenha uma noção disso. Por exemplo, a diferença das idades hoje é 35 menos 10. Eu vou anotar assim, D de diferença. 35 menos 10 dá 25, não dá? Daqui a X anos, por exemplo, vou pegar um número para ficar mais fácil de representar. Daqui a 30 anos, o pai ele vai ter 35 mais 30. E o filho vai ter 10 mais 30. Certo? Quando eu diminuir isso daqui, ó, eu vou diminuir o 30 com o 30, quer dizer, o 30 que aumentou no pai e o 30 que aumentou no filho, vou diminuir, vai dar 0. Então, no final das contas, eu vou diminuir 35 menos 10, ou seja, isso vai dar 25. Ou seja, em qualquer tempo aqui que eu pegue a diferença de idade é uma coisa que nunca muda, quer dizer, se quando você nasceu, seu pai tinha 20 anos, a diferença de idade de você para o seu pai vai ser sempre 20 anos. Se quando você nasceu, sua mãe tinha
23 anos, a diferença de idade de você para sua mãe sempre vai ser 23. Então, nesse caso, a diferença de idade do pai para o filho vai ser sempre 25 anos aqui. Tá bom? Então, essa diferença ela nunca muda. Agora, a soma das idades ela muda, porque a cada ano aumenta 2 anos na soma, porque aumenta para o pai e para o filho, no caso. Então, o que é que eu quero? Eu quero que a diferença das idades, que é 25, seja no caso, será igual aqui a 1/3 da soma. A diferença, que é 25, vai ser igual a 1/3 da soma, que é a soma. Bom, a soma é daqui a X anos. Então, daqui a X anos, a soma vai ser 35 mais X, que tem o pai, ou que vai ter o pai, mais 10 mais X, que vai ter o filho. Então, é isso daqui que eu quero que aconteça. Então, 25 vai ser igual a 1/3 da soma. E aí, nós vamos resolver essa equação e vamos ver onde ela nos leva, tá bom? Para facilitar as coisas aqui, eu vou tirar o MMC logo, e o MMC aqui é 3, né? Tem outro jeito de resolver isso, mas eu vou optar por esse. Então, o MMC aqui é 3. Vou pegar 3, divido por 1 aqui, ó. É 3. 3 vezes 25 dá quanto? 75, né? Aqui eu vou fazer 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1 de cima é 1. Então, vai ficar 1 vezes tudo isso aqui. Tá certo? Acompanha aí. Eu vou pegar isso. Eu vou repetir, ó. Eu pego 3, divido por 3 é 1. 1 vezes o de cima. Vai dar 1, né? Gente, eu não preciso fazer com esses aqui. Por que eu não preciso fazer com isso? Porque isso daqui é uma multiplicação, ou seja, é como se isso tudo fosse um termo só. Então, 1 vezes isso tudo aqui. 35 mais X mais 10 mais X. Basta então que eu resolva agora essa equação que se formou aqui. Vou tirar esses parênteses e já vou pegar ali a soma, tá? Então, isso daqui dá 75 igual. Quando eu somar ali, ó, eu tenho 35 para somar com 10, dá 45, certo? E tenho x para somar com x, que dá 2x. Então, eu vou deixar assim para ficar mais simples de a gente continuar. Vou passar letras para um lado e números para o outro aqui. Então, vou continuar minha equação aqui nesse espaço. Vou fazer 2x para o lado de cá, para o primeiro membro. Então, ele vai trocar de sinal, vai ficar menos 2x igual. Desse segundo lado eu já tenho 45, então eu repito 45. E o 75 vai trocar de lado, então ele vem menos 75. E aqui eu vou ter 2x negativo igual 45 tira 75, você está vendo que vai dar negativo. Fica 30 negativo, né? Multiplico isso por menos 1. E vou ter 2x igual a 30. E aí é só eu dividir. Continuando ali, x é 30 dividido por 2. Então, o valor de x é 15. 15 anos no caso. Então, como o valor de x representa a quantidade de anos que devem transcorrer até que aconteça o fato, como a gente representou aqui no topo, deixa eu sair aqui um pouquinho para mostrar a imagem a vocês. Então, veja só, a gente disse daqui a X anos, foi assim? Então, a gente disse que isso vai acontecer daqui a X anos, ou seja, o valor de X é a quantidade de anos que vão passar. Bom, então vai ser daqui a 15 anos, beleza?
Então isso vai acontecer daqui a 15 anos. Dá para resolver isso de outras maneiras, tá? Dá para resolver isso de uma maneira até mais pensada e menos algébrica, mas nesse caso, daqui a 15 anos, a ideia é resolver com a equação. Tranquilo, gente? Vamos para a última, então? A última dessa parte está escrita assim. Mariana sabe que se gastar a metade do dinheiro que sua mãe lhe deu e mais R$2, restar-lhe aos 40% do dinheiro. Quanto Mariana possui? Um problema bem simples aí de você resolver, dá para resolver esse problema de várias formas. Até pensando um pouquinho sem a equação dá para resolver ele, tá? É um problema que dá para resolver também com a ideia de porcentagem. É fácil assim, pensando, se você entender que esses R$2, pensa aí um pouquinho, você tem que entender isso, tá? Não adianta eu só falar, você tem que entender. Mas é fácil se você entender que esses R$2, eles representam 10% do dinheiro. Pense um pouquinho por quê. Aqui, ó, se ela gastar a metade, ela está gastando 50%, né? Então, mais R$2 seria mais 10%. Por quê? Porque não vai restar 40%. Então, metade é 50%. 50% com 10% dá 60%. Então, isso daqui tem que ser 10%. Então, é fácil você pensar assim. Então, já que R$2 vale 10%, não fica difícil de você entender quanto é o total, ou seja, quanto é o 100%, beleza? Mas eu não vou fazer assim não, eu vou comentar de outra forma. Vou, como eu sugeri lá no início, comentar com a equação. Então vamos supor que o dinheiro que a Mariana tem é X. Ok? E aí vamos entender o que aconteceria então nessa sequência. Se ela gastar metade do dinheiro e mais R$2, como que eu posso representar isso? A metade do dinheiro é o dinheiro dividido por 2 e mais R$2. Então isso daqui foi o que ela gastou, certo? Então se ela gastar isso, o que vai restar é 40%, é isso que a questão está dizendo. Às vezes, como que eu represento? Não, se eu sei que isso daqui é o que ela gastou, como que eu pego então como que eu represento os 40%? Eu faço o seguinte, isso daqui é o gasto, certo? Esse é o gasto da Mariana. O que eu faço então? Se eu pegar o dinheiro que ela tinha, que é X, menos o que ela gastou, que é X sobre 2 mais 2, e aí eu preciso representar em parênteses isso, respondendo dessa forma, porque aqui eu tenho mais de um termo, então precisa ficar entre parênteses. Então, se eu pegar esse dinheiro menos o que ela gastou, eu vou ter o que sobra, né? Assim. E o que é que sobrou? Sobrou 40%. 40% é uma fração. 40 sobre 100. 40% do dinheiro. Ou seja, 40% de X. Em outras palavras, 40x sobre 100. Bom, para resolver essa equação, eu vou tirar o MMC, que é 100. É o MMC de 100 e de 2. Então, o MMC aqui é 100. O que é que eu faço, então? Eu já vou tirar esses parênteses aqui à medida que eu resolver. Pego 100, divido por 1 que tem aqui embaixo. Fica 100. 100 vezes x. 100x. 100x. Menos. Aí atenção aqui, ó. Por que é menos? Porque eu estou fazendo menos por mais de dentro. Menos por mais é menos. Então vamos lá. Pego 100, divido por 2. É quanto? Beleza. Vezes x. 50x, né?
Agora atenção aqui, ó. Vou pegar menos por mais aqui, vai dar o quê? Menos. Então eu vou tirando aqui os termos dos parênteses, eu faço menos por mais, ficou menos, e menos por mais de novo vai ficar menos. Vou pegar 100 dividido por 1 que tem embaixo, fica 100, vezes 2, 200, né? Igual, mesma coisa aqui, ó, pego 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 40x, 40x. Bom, o que eu vou fazer então? Vou resolver essa equação. O 200 vai passar para o lado de cá, assim, ó, o 200 vem para cá, vai trocar de sinal. E o 40 vai para lá, também vai trocar de sinal. Minha conta vai ficar então assim, 100x, que já está do primeiro lado, menos 50x, que também já está do primeiro lado, só repete. E o 40 que vai trocar de sinal, fica menos 40x. Passou do segundo para o primeiro lado da equação. Igual o 200 troca de lado, então quando ele trocar que vier para cá, ele vai passar positivo, 200. E aí é só eu resolver isso. Vou puxar para cá. 100x menos 50x e menos 40x dá quanto? 10x, né? Então ficou 10x igual, esse x, 10x igual a 200. E aí o valor de x é 200 dividido por 10. Bem fácil de você entender. Então aqui o valor de x é 20, né? Ou 20 reais. Então foi com esse dinheiro, tá? Que a nossa colega aí, a Mariana, ela saiu de casa. É esse o dinheiro que ela possui. Ok? Beleza, gente. Então, nessa primeira parte aí era isso. Alguns problemas que alguns de vocês já tinham visto. E aí eu encontro vocês um pouquinho mais adiante. Valeu, até a sequência. Abraço.